Essa. Uma história fictícia para entretenimento. Virgínia suplicou a Zé Felipe por uma nova oportunidade. Ela admitiu seu erro, mas Zé Felipe tinha uma surpresa que a deixou tão enfurecida que ela jurou arruinar a vida da nova namorada dele. Continue lendo para descobrir detalhes exclusivos sobre o ex-casal. Ninguém imaginaria o desfecho daquele dia. O início da tensão. Tudo começou de forma aparentemente calma. Virgínia apareceu na fazenda com um discurso bem preparado, alegando precisar buscar algumas roupas e pertences pessoais que ainda estavam em seu closet na casa principal, itens que ficaram para trás desde sua mudança definitiva após o término com Zé Felipe. A justificativa parecia crível e, de certa forma, razoável. Afinal, rompimentos deixam resquícios. Contudo, quem a conhece bem percebe quando há algo estranho em seu tom de voz, no olhar, no modo de falar. De acordo com os presentes, desde o momento em que ela desembarcou do carro, era evidente que ela não estava ali apenas para pegar objetos. Seu olhar inquieto, as mãos levemente trêmulas, o andar apressado. Ela não parecia vir em paz, parecia vir com um propósito. A presença inesperada. No início, Leonardo não estava na fazenda, tendo saído cedo para resolver assuntos pessoais na cidade vizinha. Estavam lá apenas alguns empregados, Zé Felipe e o detalhe que alteraria completamente o curso daquela tarde: a nova companhia dele. Ela não era atriz, nem cantora, nem influenciadora, não possuía milhões de seguidores, nem fazia publicidade, nem publicava trends no TikTok. Era uma mulher comum, uma antiga amiga de infância do próprio Zé, oriunda de uma família tradicional da região, de raízes humildes, criada com princípios, valores e, acima de tudo, fé, uma mulher religiosa. Daquelas que ainda creem que o amor não é palco nem vitrine. Zé estava diferente. Quem conviveu com ele nos últimos tempos notou: mais calmo, mais focado, mais leve. A separação, que parecia um desfecho traumático, transformou-se aos poucos em um recomeço. E a presença daquela mulher ao lado dele deixava isso muito claro. Foi então que tudo começou a desmoronar. A explosão de Virgínia. Ao entrar na casa, Virgínia foi recebida por uma funcionária que, educadamente, informou que Zé estava na varanda dos fundos. Ela caminhou rapidamente até lá e, antes mesmo de virar o corredor, ouviu risadas. Isso bastou. Antes de continuar, escreva nos comentários a palavra amém. Esse pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Ele ajuda essa história a alcançar milhares de pessoas que também precisam ouvir essa verdade. O que você verá agora é mais do que um relato. É um exemplo de fé, coragem e dignidade. Comentou: muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso apoia muito o nosso trabalho por aqui. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas e proteja seu caminho. Agora sim, vamos prosseguir. Quando ela virou a esquina e viu, com os próprios olhos, Zé sentado à mesa, sorrindo, conversando com a tal mulher, sua expressão mudou instantaneamente. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu sem conseguir proferir palavra alguma nos primeiros segundos. E então veio o clique. Ah, não! Ah, não, 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 eu não estou vendo isso não! Gritou, batendo as mãos nas pernas, andando de um lado para o outro. Zé se levantou no mesmo instante. Calma, Virgínia, não faça um escândalo. Você veio buscar suas coisas. Vamos resolver isso em paz. Mas era tarde. Ela já estava fora de controle. Em paz? Você está de brincadeira comigo, não é? Em paz? Você me troca por isso? Apontou diretamente para a mulher, que permaneceu sentada, em silêncio, constrangida, olhando para o chão, segurando as mãos no colo. Por favor, se controle, pediu Zé com uma voz mais firme. Mas ela nem ouvia mais. Você acha que isso aqui vai durar? Acha mesmo que ela não quer se aproveitar? Uma é ninguém, uma qualquer. Uma mocinha da roça sem nenhum Instagram decente, sem nada. O sangue parecia ferver, a voz ecoava por toda a fazenda. Funcionários pararam o que estavam fazendo. Alguns observaram de longe, outros, por respeito, se afastaram, mas todos ouviram. Segurou a mão da amiga, como quem tenta protegê-la, não só fisicamente, mas espiritualmente, daquela energia que dominava o ambiente. E respondeu: para, Virgínia, pare. Você não sabe o que está dizendo. Essa mulher aqui me conhece desde criança.
Me conheceu quando eu não era famoso e está aqui hoje quando precisei lembrar quem eu sou. Mas ela não parou, pelo contrário, o tom apenas se elevou. Acha que isso aqui vai ficar assim? Eu vou descobrir onde ela mora, quem são os pais, de onde ela veio. E eu juro, juro que vou acabar com a vida dela, com a vida dessa família de gente boba, falsa, que acha que é melhor que os outros. Acha que você vai me deixar e sair por cima? Acha? Zé permaneceu imóvel por alguns segundos. Nem raiva ele sentiu. Foi uma mistura de pena e choque. A intervenção de Leonardo. Não demorou muito até que outra voz surgisse no ambiente. Uma voz calma, firme, que ecoava de forma diferente. Era Leonardo, que havia acabado de chegar e ouviu tudo ainda da porteira. Antes mesmo de descer do carro, ele veio caminhando tranquilamente, com passos lentos, mas cada passada parecia ter o peso de quem carrega uma vida inteira de aprendizados. Ele se posicionou entre os dois, cruzou os braços e com aquela voz que todos conhecem, aquela que é suave, mas quando quer é um trovão, disse: "Chega, já deu." Virgínia olhou para ele, olhos arregalados, rosto vermelho, lágrimas escorrendo, mas ainda cheia de fúria. Leonardo continuou: "Você veio aqui buscar suas coisas ou buscar mais confusão?" Ela tentou responder, mas a voz falhou. "Porque se foi para buscar confusão, você perdeu a viagem. E se foi para buscar suas coisas, elas estão todas ali separadas e você leva. Mas aqui não tem mais espaço para esse tipo de energia." O silêncio se instalou. A respiração de Virgínia era pesada. O peito subia e descia como quem tentava decidir se explodia ou desmoronava. E foi então que Leonardo, com as mãos nos bolsos, a encarou diretamente nos olhos e disse: "Você sabe qual é o problema, filha? É que quem não aprende a se afastar do orgulho acaba se afastando de Deus." A perda da fé e a última ameaça. O que veio depois foi ainda mais pesado. O silêncio que se formou após a fala de Leonardo parecia diferente de qualquer outro silêncio. Não era aquele silêncio de quem se cala por respeito. Era o silêncio de quem, mesmo querendo, não consegue mais sustentar o peso da própria atitude. Virgínia apertou os lábios, tremia, andava de um lado para o outro, segurando a bolsa contra o peito, os olhos vermelhos, e respirava com dificuldade. Parecia estar lutando internamente entre se controlar ou explodir de vez. Leonardo permaneceu ali parado, braços cruzados, olhando firme, mas sem elevar o tom. Ele não precisava gritar. A autoridade dele vinha de outro lugar, do tempo, da vida, da sabedoria, da fé. Você acha mesmo, Virgínia, que quando a gente perde alguma coisa, a culpa é sempre do outro? Você acha que o mundo está aqui para rodar do jeito que você quer? Que quando uma porta se fecha, é porque alguém trancou? Ela apertou os olhos, jogou a cabeça para trás, respirou fundo e tentou se recompor. "Ah, Leonardo, pelo amor de Deus, você vem falar de porta, de Deus, de espiritualidade, de coisa bonita para mim?" respondeu com tom de deboche. Leonardo não se mexeu. "Falo sim, porque quando a gente perde a fé, a gente começa a achar que está perdendo tudo e quem perde a fé começa a achar que quem tem está mentindo." Virgínia arregalou os olhos e aí veio a fala que ninguém esperava. Uma fala que, segundo quem estava ali, fez até o vento da fazenda parar. "Pois quer saber? Eu não acredito mais em Deus. Não. Porque se ele existisse, eu não estava passando por isso. Eu não estava sendo humilhada, não estava sendo traída, não estava sendo feita de palhaça. Que Deus é esse que deixa isso acontecer?" Leonardo segurou a respiração, piscou devagar, fechou os olhos por 2 segundos, como quem pedia força para não responder do jeito errado. Quando abriu, a voz saiu mais firme que nunca. "O Deus que você diz não existir é o mesmo Deus que te deu tudo o que você tem, que te levantou, que te honrou, que te fez ser quem você é. E sabe por que ele deixou isso acontecer? Porque você começou a esquecer que tudo que sobe sem humildade cai. E não cai porque Deus derruba, cai porque o próprio orgulho não sustenta." A boca de Virgínia tremia. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saía. Era como se o próprio corpo tivesse entendido o que a mente se recusava a aceitar. Leonardo respirou fundo, deu um passo para frente, olhou nos olhos dela e não falou com raiva, falou com dor. Com aquela dor que só quem ama sente quando vê alguém se perdendo no próprio caminho. "Deus nunca te abandonou. Mas você abandonou tudo que ele te deu quando começou a acreditar que fama era mais forte que caráter, que seguidor valia mais que respeito,
que dinheiro comprava felicidade. O rosto de Virgínia ficou vermelho. Ela apertou os punhos. As lágrimas começaram a escorrer, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva. Raiva do que estava ouvindo, raiva de não conseguir rebater. E então veio a ameaça, a mais pesada de todas. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Dá aqui. Mas vocês não perdem por esperar. Acha que isso aqui acabou? Acha? Eu vou atrás dessa santa de vocês. Eu vou descobrir onde ela mora ou acabar com essa palhaçada. E vocês, você vai se arrepender de me fazer passar por isso. Vai se arrepender de me trocar por uma qualquer, uma insignificante. Isso não vai ficar assim, não. Zé, que até então permanecia calado, segurando a mão da nova companhia, levantou, olhou para ela e disse com voz baixa, mas cortante: não precisa se preocupar, Virgínia. Quem vive para fazer mal, nunca colhe bem. E quem planta vingança nunca colhe paz. Ela virou o rosto, mordeu os lábios, jogou a bolsa no ombro e saiu andando, batendo os pés no chão, respirando forte, quase rosnando de ódio. Leonardo apenas balançou a cabeça, olhou para o filho, depois olhou para o céu e falou, como quem falava para Deus, mais do que para qualquer pessoa ali, que ele tenha misericórdia. Porque quem perde a fé perde tudo. O som do carro arrancando na estrada de terra ecoou por minutos. A poeira levantada parecia simbolizar exatamente o que ela deixava para trás: confusão, dor, orgulho ferido e uma ameaça pairando no ar. Mas uma coisa era certa. Depois daquele dia, nada mais seria como antes. A busca pela paz e o recomeço. O silêncio que ficou depois da saída de Virgínia parecia outro tipo de silêncio. Não era mais aquele silêncio desconfortável do confronto. Era o tipo de silêncio que vem quando a poeira começa a baixar. Mas o coração ainda estava tentando entender tudo o que acabará de acontecer. Zé sentou-se de volta na cadeira. As mãos tremiam, mesmo ele tentando disfarçar. A nova companheira, que até ali tinha se mantido serena, firme, apesar da tensão, segurava forte nas mãos dele. Não falou nada, só ficou ali presente. E às vezes é disso que a gente mais precisa: presença. Leonardo, com aquele jeito dele, foi até o bebedouro, pegou um copo de água e voltou. Entregou para o filho, sentou-se, cruzou as pernas, colocou os cotovelos nos joelhos, olhou para o chão por alguns segundos e então, com aquele tom de quem não fala para consolar, mas para ensinar, soltou: sabe, filho, eu já vi muita coisa nessa vida e se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca perde quando escolhe a paz. Quem perde é quem escolhe guerra, onde não existe mais batalha. Zé balançou a cabeça, respirou fundo, depois, olhando fixamente para o pai, respondeu: eu não consigo acreditar, pai. Não consigo entender como uma pessoa chega nesse ponto de perder completamente o controle, de esquecer até quem é. Leonardo sorriu de canto. Sabe por quê? Porque quando alguém se apaixona pelo próprio reflexo, acha que o mundo todo existe para servir de plateia. E quando perde a plateia, perde o sentido da própria vida. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez era um silêncio bom, daqueles que vêm carregados de entendimento. Zé apertou a mão da mulher que estava ao seu lado, olhou para ela e, pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, ele sorriu. Não um sorriso de alívio, nem de vitória, mas um sorriso de quem percebeu que no fim das contas a paz vale mais que qualquer revanche. Ela não vai parar, né, pai? Leonardo respirou fundo, encostou-se na cadeira, cruzou os braços e respondeu: filho, quem perde a fé perde o freio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é tua luta, não é tua guerra. E sabe por quê? Porque quem tem Deus no caminho não precisa se defender. Quem se defende é o tempo, é a verdade, é o próprio universo. A nova companheira de Zé olhou para os dois e com voz baixa, tímida, mas cheia de verdade, disse: eu só queria pedir desculpa por ter me tornado o motivo disso tudo. Eu nunca imaginei. Leonardo levantou a mão interrompendo. Filha, você não tem que pedir desculpa por existir e muito menos por ser resposta de oração, porque é isso que você é, uma resposta. E quando a resposta chega, não tem passado que segure. Segurou forte na mão dela, apertou e disse: acho que eu estava esperando você antes mesmo de saber. O clima na fazenda, que até pouco tempo atrás era poeira, gritos e tensão, começou a se transformar. O vento soprou mais leve, os pássaros voltaram a cantar e parecia que até o som das folhas tinha mudado de tom.
Mas mesmo com tudo isso, Leonardo sabia que aquele não seria o fim, porque pessoas como Virgínia, quando se entregam ao próprio ego, não desistem fácil. Elas não querem só vencer, elas querem destruir quem prova que é possível ser feliz sem elas. Leonardo então olhou para os dois e, como quem sela um compromisso, falou: eu sei que ela vai tentar, filho. Sei que vai inventar, que vai distorcer, que vai fazer de tudo para parecer que ela é a vítima. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi do jeito mais difícil. Quem vive de mentira, uma hora tropeça na própria farsa. E quem vive na luz nunca precisa explicar nada para ninguém. Zé assentiu. Eu não vou responder, pai. Não vou me rebaixar. Quem quiser acreditar no que ela falar, que acredite. Eu só quero paz e quero viver minha vida com quem me faz bem. Leonardo sorriu, levantou-se, bateu as mãos nas pernas, como quem encerra uma conversa, mas deixa a lição ecoando. E sabe de uma coisa? A melhor resposta para quem quer te ver mal é ser feliz. E ser feliz em silêncio, porque o silêncio de quem está em paz grita mais alto que qualquer escândalo. O restante da tarde passou tranquilamente. Fizeram café, sentaram na varanda, falaram de coisas simples, de futuro, de sonhos e de como a vida às vezes dá voltas que parecem injustas, só para levar a gente para o lugar certo. Lá fora, no horizonte, o sol começava a se pôr. A luz dourada invadia a varanda, iluminando o rosto de cada um, como se Deus do alto dissesse: é esse o caminho certo. Mas mesmo ali, naquela paz temporária, todos sabiam. O silêncio de quem foi embora ainda carregava ameaça. E o que viria depois mostraria que quando alguém perde a fé, perde tudo. O silêncio que precede a tempestade. Os dias que vieram depois foram silenciosos, mas não no sentido de paz. Era aquele silêncio estranho, silêncio de quem sabe que algo está para acontecer. Silêncio de quem sente que a tempestade ainda não passou. E não passou. Zé Felipe, mais sereno do que nunca, decidiu não abrir espaço para confusão. Silenciou nas redes, silenciou nas falas, silenciou para quem tentava provocar. Passou os dias na fazenda, focado nas filhas, no trabalho e, principalmente, na nova fase da vida. Ao lado da mulher que, sem pedir, sem forçar e sem prometer nada, simplesmente chegou e ficou. Mas do lado de lá, o clima era outro. Segundo quem estava por perto, Virgínia não aceitou o que aconteceu. Não aceitou ser trocada, na cabeça dela, por alguém anônimo, sem status, sem relevância pública. A verdade é que quando alguém se apaixona pelo próprio reflexo, não suporta ser esquecido e muito menos ser substituído. Ela chegou a dizer para pessoas próximas que aquilo não ia ficar assim, que ia descobrir tudo sobre a mulher, que ia acabar com a vida dela. E mais, se ele acha que vai ser feliz assim, ele não me conhece. As ameaças, por mais que nunca tenham sido feitas publicamente, foram sentidas. Quem conhece sabe e quem viu de perto garante. A intenção estava no olhar, na respiração, nas palavras cuspindo em tom de desprezo. Mas do lado de cá, Leonardo assistia tudo com aquele olhar de quem já viu o mundo girar muitas vezes. E aprendeu cedo que quem gira junto com o mundo enjoa, mas quem planta raiz fica firme, não importa a ventania. Sentado na varanda da fazenda com Zé ao lado, olhando o horizonte, Leonardo soltou: sabe, filho, eu já perdi as contas de quantas vezes a vida me mostrou que quem se alimenta de vingança acaba morrendo de fome, porque quem vive para ver o outro cair esquece de olhar o próprio caminho. Zé assentiu, olhou para o pai, depois olhou para as filhas brincando no quintal e respondeu: pai, quer saber? Eu não vou mais me desgastar com isso. Não. Eu escolhi minha paz. E se para ter paz eu precisei perder ela, então foi livramento e não perda. Leonardo sorriu de canto, apoiou as mãos nos joelhos, respirou fundo e soltou: Deus não tira nada da nossa vida, filho. Ele só recolhe aquilo que a gente não teve coragem de soltar. O silêncio que veio depois não era mais de medo, nem de tensão. Era o silêncio bom. Aquele que vem quando o coração entende que o que ficou para trás já não faz mais parte do caminho. A resposta final. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Zé Felipe sentou-se na varanda, pegou o violão e começou a escrever. A letra não falava de dor, nem de mágoa, nem de vingança. Falava de fé, de recomeço, de amor de verdade. Aquele amor que não precisa parecer para ser real, que não precisa de likes para existir, que não precisa ser visto para ser sentido. Leonardo se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse: Filho,
Sabe qual é a melhor vingança contra quem te deseja mal? Zé levantou os olhos curioso. Leonardo respondeu olhando para o céu. Ser feliz, mas ser feliz de verdade na simplicidade, no silêncio, na paz. Porque o silêncio de quem está em paz ensurdece quem vive de gritar para ser notado. Do outro lado, Virgínia. Bem, Virgínia seguiu no caminho dela, um caminho que, infelizmente, quem perde a fé escolhe sozinho. Disse que ia se vingar, disse que ia fazer e acontecer. Mas uma coisa ela esqueceu: Deus vê tudo e o tempo, ele nunca erra. Na manhã seguinte, Zé Felipe postou uma foto simples. Ele, as filhas e a nova companheira, todos sorrindo, deitados na grama da fazenda, segurando um versículo escrito numa folha: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Salmos 27. E essa foi a resposta, sem legenda, sem indireta, sem deboche. Porque quem tem fé não precisa gritar. Quem tem Deus não precisa provar. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir, se inscreva no canal para continuar recebendo essas histórias e, principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que quem perde a fé perde tudo, mas quem escolhe a paz já venceu.